Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O parque estava tranquilo naquela manhã, interrompido apenas pelo chilrear dos pássaros e pelo bater de uma fonte central. A luz do sol filtrava-se pelos galhos, criando padrões luminosos na grama. John Miller, um homem na casa dos 50 anos com o rosto marcado pelos anos e pelas preocupações do dia a dia, caminhava lentamente pela trilha, com uma xícara de café na mão. Quando estava prestes a passar por um banco onde uma jovem mãe segurava seu bebê, seu coração de repente pareceu disparar. Uma dor intensa percorreu seu peito, irradiando para o braço esquerdo. Suas pernas cederam, e antes que pudesse pedir socorro, ele caiu no chão, instintivamente segurando o bebê que estava em seus braços quando a mãe tropeçou. O parque mergulhou num silêncio ensurdecedor. Os transeuntes entraram correndo, chocados, alguns em pânico, outros tentando descobrir como reagir. Com as mãos trêmulas, ninguém sabia exatamente o que fazer para ajudar um homem que estava tendo um ataque cardíaco. E ali, em meio a esse caos silencioso, o bebê fez algo incrível. Seus bracinhos finos e frágeis começaram a se mover com uma precisão quase instintiva, como se entendesse que a vida do homem dependia dele. Seus olhos arregalados e alertas pareciam focados em John, e um gesto inesperado, mas decisivo, ocorreu. Em poucos segundos que pareceram uma eternidade, esse gesto mudou tudo. Testemunhas, sem palavras, perceberam que aquele pequeno ser, ainda incapaz de falar ou andar, acabará de desempenhar um papel crucial no que poderia ter se tornado uma tragédia. A respiração do socorrista se aproximava, mas a ação do bebê já havia marcado o início de um milagre. Aquele momento ficaria gravado na memória de todos, um ser pequeno e frágil em meio ao desespero, capaz de criar o inimaginável. O sol mal havia começado a nascer quando os serviços de emergência chegaram, com as sirenes ligadas, e rapidamente assumiram o controle. Os transeuntes se afastaram, alguns em lágrimas, outros paralisados de medo. John Miller, ainda deitado na grama, respirava pesadamente, cada movimento parecendo levar uma eternidade. A mãe do bebê, em pânico, ajoelhou-se ao lado do filho. "Meu Deus, o que aconteceu?" soluçou. Suas mãos tremiam enquanto tentava resgatar o bebê, mas John, com uma força surpreendente apesar da dor, ainda o segurava perto. Os paramédicos tentaram acalmá-lo, conversar com ele, tranquilizá-lo. E foi então que todos perceberam o que tinha acabado de acontecer. O bebê, movendo suas mãozinhas e balbuciando de forma quase rítmica, havia empurrado o braço de John para uma posição que facilitava a circulação, permitindo que o ar passasse melhor para seus pulmões até a chegada do socorro. Foi um gesto instintivo, involuntário, mas crucial. Os transeuntes não conseguiam acreditar no que viam. Alguns sussurravam: "Isso é impossível, um bebê salvando alguém." A ambulância finalmente chegou, e os paramédicos tomaram conta de John, levantando-o cuidadosamente. A mãe, ainda em choque, agarrava o bebê, incapaz de desviar o olhar daquela pequena criatura que, sem saber, havia mudado uma vida. No fundo do parque, um velho que observava tudo de seu banco balançou a cabeça silenciosamente. "As pessoas vão dizer que foi um milagre", murmurou para si mesmo. E naquele sussurro estava toda a magia e inexplicabilidade do momento. Como um ser tão frágil pôde, em um instante, se tornar um herói. John foi levado ao hospital, inconsciente mas vivo, e a história desse gesto incrível começou a se espalhar. Muito antes de ele abrir os olhos e perceber o que realmente havia acontecido, John Miller acordou lentamente com o rosto pálido e coberto de suor. A luz forte do quarto de hospital queimava seus olhos, e cada som parecia amplificado. Ele tentou se mexer, mas uma dor aguda percorreu seu peito. Então, ouviu uma voz suave porém trêmula, ao seu lado. "Senhor Miller, o senhor nos assustou", disse uma enfermeira pegando-lhe delicadamente na mão. John piscou, tentando se lembrar do que havia acontecido. As imagens borradas do parque, do bebê, da queda. Tudo voltou em fragmentos. Ele se sentou ligeiramente ereto, ofegante. A porta se abriu novamente e a mãe do bebê entrou, segurando o bebê nos braços. Seus olhos ainda estavam vermelhos de lágrimas, mas uma mistura de gratidão e fascínio iluminou seu rosto. "É, seu bebê, ele te ajudou", gaguejou ela. John franziu a testa, incrédulo. "Meu bebê?" sussurrou, com a voz rouca. A enfermeira interveio rapidamente. "Não, Sr. Miller, este não é o seu bebê." Mas literalmente salvou a sua vida. O bebê daquela jovem mãe. A jovem mãe assentiu, ainda tremendo. Eu não sei como explicar. Ele se mexeu, e de repente você começou a respirar melhor. Eu acho." Suas palavras sumiram num soluço.
John sentiu uma emoção estranha tomar conta dele, surpresa, gratidão e uma curiosidade intensa. Como um bebê poderia, mesmo por acidente, influenciar algo tão vital? Ele queria entender, mas, por enquanto, precisava se concentrar em sua recuperação. Enquanto isso, no corredor, testemunhas do parque contavam às enfermeiras o que tinham visto. Os sussurros falavam de um milagre, um gesto instintivo, destino. E logo a notícia se espalhou por todo o hospital. Um bebê acabará de salvar um homem adulto, vítima de um ataque cardíaco. John sentou-se na cama e olhou para o bebê com uma mistura de espanto e admiração. Seus olhinhos brilhavam inocentemente, alheios à gravidade do que acabará de fazer. Mas John sentia que aquele momento, aquele gesto incrível, marcaria o início de uma história muito maior do que ele, muito maior do que aquele cercadinho, daquele dia. Os dias que se seguiram ao ataque cardíaco de John foram repletos de perguntas e consultas intermináveis. Os médicos insistiam que ele tivera muita sorte, mas, no fundo, John sabia que algo extraordinário havia acontecido naquele parque. Ele não conseguia parar de pensar no bebê, aquele serzinho frágil que, com um gesto aparentemente inocente, salvara sua vida. A mãe do bebê, Emily, também teve dificuldade para voltar à realidade. Toda vez que contava a história para amigos ou familiares, via os mesmos olhos arregalados, os mesmos murmúrios de espanto. É como ele soubesse o que tinha que fazer, repetia ela sem parar, como se quisesse se convencer de que aquilo não era apenas um milagre acidental. John, por outro lado, começara a pesquisar. Queria entender. Seria mesmo uma coincidência? Seria um reflexo instintivo do bebê ou algo mais misterioso? Começou a ler artigos sobre reflexos de sobrevivência e gestos instintivos em bebês, mas nada conseguia realmente explicar o que havia acontecido. Enquanto isso, a pequena comunidade ao redor do parque começou a falar sobre o evento. Muitas testemunhas contaram a mesma história, cada uma amplificando ligeiramente o gesto heróico do bebê. Logo, a história começou a circular nas redes sociais, acompanhada de fotos borradas tiradas por transeuntes. O bebê se tornou quase um símbolo de milagres, inocência e coragem apesar de sua tenra idade. John sentiu uma estranha conexão com aquela criança. Ele havia sobrevivido a algo que poderia tê-lo matado, e aquele gesto pequeno, porém crucial, o assombrava e o inspirava. Ele decidiu que precisava conhecer o bebê e sua família. Não apenas para agradecê-los, mas para compreender. Emily, preocupada, mas intrigada com a determinação de John, concordou em encontrá-lo em um café perto do parque. Os primeiros momentos foram hesitantes, repletos de gratidão, constrangimento e admiração. John encarou o bebê, que o encarou com seus olhos grandes e inocentes, sem compreender o peso do que ele havia feito. Não sei como agradecer, sussurrou John, a voz cheia de emoção. Emily balançou a cabeça gentilmente. Você já foi salvo. Isso é, muito. Mas John sentia que aquele encontro era apenas o começo. Algo no ar, nos olhos do bebê, lhe dizia que a história deles estava apenas começando. E ele estava certo. Aquele gesto milagroso logo desencadearia uma série de eventos inesperados, virando a vida de todos de cabeça para baixo. Após o primeiro encontro, John e Emily continuaram a se ver regularmente. Cada encontro era repleto de gratidão, risos nervosos e ocasionalmente silêncios emocionados. John sentia uma conexão especial com o bebê, uma conexão que nenhuma palavra poderia verdadeiramente explicar. Mas o que ele ainda não sabia era que esse evento logo transcenderia suas vidas pessoais. Poucos dias depois do café, uma jornalista local soube da história por meio de testemunhas no parque e de postagens nas redes sociais. Fascinada, ela escreveu um artigo intitulado "O Bebê Milagroso, como um pequeno gesto salvou uma vida". O artigo foi compartilhado milhares de vezes em poucas horas, e a notícia chamou a atenção da mídia regional. Repórteres começaram a contatar Emily em busca de fotos, entrevistas e detalhes sobre esse gesto quase sobrenatural. John, por sua vez, recebeu ligações de médicos, pesquisadores e até psicólogos curiosos para estudar esse fenômeno incomum. Todos queriam entender como um bebê podia instintivamente causar um efeito tão vital. As perguntas eram muitas. Foi reflexo, sorte ou algo mais profundo? John não sabia como responder. Ele sabia apenas que o bebê havia feito algo incrível e que ele precisava protegê-lo o máximo possível do frenesi da mídia. Emily, por sua vez, estava dividida entre o orgulho e a preocupação. Seu filho havia se tornado, apesar de tudo, uma estrela local. Cada notificação no celular despertava nela uma mistura de ansiedade e curiosidade. Ela sabia que a vida do bebê estava prestes a mudar para sempre, mas não estava preparada para a enorme atenção que essa história geraria. Enquanto isso, John começou a refletir sobre sua própria vida.
O ataque cardíaco foi um aviso claro. Ele não podia mais adiar decisões importantes. Ele se perguntava se estava pronto para acolher aquele bebê e sua família em sua vida de uma forma mais profunda, não apenas para agradecê-los, mas também para construir algo significativo após aquele acontecimento. O gesto de um bebê desencadeou uma cadeia de eventos que nenhum deles havia previsto. A mídia, os pesquisadores, os curiosos, todos estavam agora unidos por esse milagre. E John sentiu pela primeira vez em muito tempo que sua vida não pertencia mais apenas a ele, mas que havia se conectado a de um pequeno ser que em poucos segundos havia mudado todo o seu mundo. Algumas semanas após o incidente, John retomou suas atividades diárias, mas nada era o mesmo. Todas as manhãs ele refletia sobre o gesto do bebê, imaginando como um ser tão frágil poderia ter influenciado sua vida tão diretamente. Sua mente estava repleta de perguntas, mas também de uma profunda gratidão que o impulsionava a querer entender mais. Certa manhã, Emily bateu à porta, com o bebê nos braços e um sorriso tímido, mas nervoso, nos lábios. John, acho que você deveria ver isso, disse ela, colocando o bebê no sofá. Em seguida, pegou uma série de vídeos e fotos tiradas por testemunhas no dia do ataque cardíaco. John os observou atentamente e sentiu o coração apertar ao ver cada detalhe, o momento exato em que o bebê se moveu, a posição que permitiu que sua respiração se estabilizasse e, acima de tudo, a expressão estranha e concentrada no rosto da criança. Olha, Emily sussurrou, ele fez isso, como se soubesse exatamente o que fazer. John sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Os vídeos eram claros, o gesto não fora um movimento aleatório. Havia intenção, ainda que inconsciente, na forma como o bebê reagira. Virou-se para Emily boquiaberto. Como isso é possível? Mas a surpresa não parou por aí. Um dos vídeos mostrava um detalhe que ninguém havia notado na época. O bebê, ao se mexer, acidentalmente acionou o celular da mãe, que estava filmando, registrando toda a cena. E esse celular continha não apenas a prova do milagre, mas também uma curta mensagem de áudio que a mãe havia deixado, sorrindo para o bebê, falando de amor e coragem. John então percebeu algo incrível. O gesto do bebê não só o salvou fisicamente, como também criou uma gravação que transformaria a vida de todos. A mídia e os pesquisadores gostariam de estudar essas evidências, mas, mais do que isso, era um testemunho vivo do que o instinto e a pura inocência podem realizar. Aquele momento revelou a John uma verdade que ele não podia mais ignorar. Aquele pequeno ser não era apenas um milagre, era uma força que mudaria o mundo ao seu redor. E pela primeira vez, John compreendeu que sua vida havia acabado de mudar, irreversivelmente, para uma direção que ele jamais poderia ter imaginado. Poucos dias depois de John e Emily descobrirem o vídeo, a mídia começou a fluir. Jornalistas, repórteres de TV e blogueiros queriam conhecer a mãe e o bebê. A história do bebê milagroso ganhou uma dimensão inesperada. As redes sociais foram inundadas com compartilhamentos, comentários de admiração e especulações sobre os instintos incríveis da criança. Emily se sentia sobrecarregada. Cada notificação em seu celular era uma mistura de admiração e preocupação. Ela adorou o reconhecimento, mas a privacidade do seu bebê agora estava à mostra para todos. Ela se virou para John, que tentava manter a calma apesar da pressão crescente. John, não sei se consigo lidar com tudo isso, ela confidenciou com a voz trêmula. John assentiu com o rosto sério. Eu sei, mas temos que proteger essa criança. O que ele fez foi inacreditável, mas ele merece continuar, normal pelo maior tempo possível. No entanto, o mundo exterior parecia ignorar seus desejos. Repórteres batiam à porta, os pedidos de entrevistas se multiplicavam e alguns comentários nas redes sociais se tornavam intrusivos, quase perturbadores. A situação tomou um rumo dramático quando um dos jornalistas ameaçou publicar o endereço exato de Emily para conseguir o furo de reportagem do século. Foi então que John tomou uma decisão radical. Com a ajuda de advogados e amigos de confiança, ele implementou medidas rigorosas para proteger a mãe e a criança. Criaram uma zona de segurança ao redor delas, limitando todo o contato externo e impedindo qualquer intrusão da mídia. Apesar dessas precauções, uma coisa ficou clara para todos: a vida do bebê havia mudado para sempre. Seu simples gesto desencadeou uma tempestade na mídia, e cada dia trazia sua cota de pressões e surpresas. John estava começando a entender que esse milagre não pararia no parque, ele viraria suas vidas de cabeça para baixo, forçando cada um deles a enfrentar escolhas difíceis e dilemas inesperados. Pela primeira vez, Emily e John perceberam que não eram mais apenas testemunhas de um milagre, mas atores de uma história que continuaria a cativar e surpreender o mundo.
Apesar da tempestade midiática, uma coisa ficou clara. John e Emily começaram a formar um vínculo único. Cada encontro em torno do bebê fortalecia a conexão. Eles conversaram longamente sobre o que havia acontecido, sobre a sorte, o instinto e o mistério daquele gesto que salvou vidas. Certa tarde, enquanto estavam sentados em um pequeno parque isolado, John observou o bebê brincar em um cobertor. Seus olhos brilhavam com uma vivacidade que parecia inapropriada para sua idade. Há algo especial nele, murmurou John. Emily sorriu, mas uma preocupação persistia. Eu sei, mas não quero que a pressão externa estrague a inocência dele. Foi nesse momento que ocorreu um incidente inesperado. O bebê, atraído por uma bolinha que havia caído ali perto, começou a engatinhar com uma velocidade surpreendente em direção à estrada. John reagiu instantaneamente, saltando para pegá-lo antes que uma bicicleta passasse. Com o coração disparado, ele segurou o bebê perto de si, ofegante. Emily começou a chorar, uma mistura de medo e alívio. Você tem razão, ele é pequeno, mas já é tão corajoso. Este episódio fortaleceu a determinação de proteger o bebê, mas também mostrou a John algo mais profundo. Aquela criança não só havia salvado sua vida, como também possuía uma força e uma intuição fora do comum. Cada gesto, cada sorriso parecia carregado de um poder silencioso que influenciava aqueles ao seu redor. Nos dias que se seguiram, John e Emily começaram a pensar no futuro. Perceberam que a vida daquele bebê sempre estaria em evidência, de uma forma ou de outra. E, no entanto, apesar do medo, havia esperança, a certeza de que algo belo e forte estava sendo construído. Os laços que se formaram entre os três tornaram-se o cerne da sua história. O milagre do parque deixou de ser um acontecimento isolado, deu início a um relacionamento que transformaria suas vidas, sua maneira de ver o mundo e sua compreensão da influência de um pequeno gesto no destino. Algumas semanas depois, a vida parecia ter se estabilizado para John, Emily e o bebê. Eles haviam encontrado um delicado equilíbrio entre proteção, ternura e admiração diante daquele serzinho extraordinário. Mas o destino ainda reservava mais uma surpresa para eles. Certa manhã, enquanto John visitava Emily para passar um tempo com o bebê, notou uma carta discretamente escondida por baixo da porta. A carta era anônima, escrita à mão com palavras simples mas urgentes. John a abriu e seus olhos se arregalaram ao ler. O bebê que você está protegendo não é apenas um milagre. O nascimento dele está ligado a um evento que você ainda desconhece. Se quiser entendê-lo completamente, venha ao parque hoje à noite, ao anoitecer. Emily e John se entreolharam, divididos entre a preocupação e a curiosidade. O que isso pode significar? Sussurrou Emily. John balançou a cabeça, sentindo um arrepio de apreensão. Não sei, mas acho que devemos ir. Ao cair da noite, eles foram ao parque. O ar estava parado, quase surreal, e as sombras das árvores se alongavam. No centro do parque, um velho apareceu, caminhando lentamente em direção a eles. Seus olhos brilhavam com uma intensidade incomum. Vocês estão procurando respostas, disse ele com uma voz grave. Este bebê, ele tem um papel maior do que vocês imaginam. Emily segurou o bebê perto de si, enquanto John permanecia ali, com a mente repleta de perguntas. Um papel maior? Perguntou ele. O velho assentiu. O ato que salvou aquele homem não foi acidental. Faz parte de uma cadeia de eventos que este bebê desencadeará, eventos que tocarão vidas muito além da sua imaginação. John sentiu o coração disparar. Tudo o que ele pensava entender sobre aquele milagre havia mudado. O bebê, até então um símbolo de inocência e pureza, estava agora ligado a um mistério maior, um destino inesperado que os dominaria a todos. Enquanto o sol se punha no horizonte, o velho acrescentou: preparem-se. Sua vida e a deste bebê nunca mais serão as mesmas. O trio permaneceu em silêncio enquanto o parque mergulhava na escuridão. John e Emily perceberam que o milagre do parque era apenas o começo de uma aventura muito mais profunda, cheia de mistérios, revelações e escolhas que mudariam suas vidas. Os dias que se seguiram ao encontro com o velho foram estranhamente silenciosos. John e Emily viviam em constante tensão, conscientes de que algo maior estava se formando, mas incapazes de compreender sua magnitude. Até o bebê parecia reagir de forma diferente. Às vezes, olhava para o nada com uma intensidade quase assustadora. Às vezes ria ou chorava como se quisesse comunicar algo que só eles conseguiam entender. Certa tarde, enquanto Emily passeava com o bebê no parque, uma série de eventos incomuns ocorreu. Pombos de repente se aglomeraram ao redor deles, como se atraídos por uma força invisível. As folhas farfalharam, mesmo sem vento. E ao longe, um cachorro normalmente agressivo se aproximou calmamente, apoiando a cabeça no berço do bebê.
Emily deu um passo para trás, tremendo, e percebeu que não eram meras coincidências. John, alertado pelo celular, veio correndo. Emily, o que está acontecendo aqui? Perguntou preocupado. Ela apontou para os movimentos estranhos do bebê e o comportamento incomum dos animais ao redor. John sentiu uma mistura de medo e admiração. Tudo o que está acontecendo. É como se ele estivesse influenciando o ambiente, sussurrou. Essa constatação causou arrepios em Emily e John. O gesto que salvara a vida de John não fora mero acidente. Foi o primeiro sinal de uma habilidade única e inexplicável que conectava o bebê aos eventos ao seu redor. E eles rapidamente perceberam que proteger a criança não seria mais suficiente. Eles também precisavam entender esse poder antes que ele atraísse olhares nada gentis. Naquela noite, sentados na sala de estar de Emily, ela e John observavam o bebê adormecido. Sabiam que cada movimento, cada sorriso, cada gorgolejo poderia ter repercussões invisíveis, porém poderosas. Uma nova tensão se instalou em seus corações. A vida do bebê e a vida daqueles ao seu redor haviam acabado de entrar em um território desconhecido, onde milagres agora se misturavam ao mistério, e onde o perigo podia surgir imprevisivelmente. John apertou a mão de Emily e sussurrou: temos que ficar juntos, não importa o que aconteça. Emily assentiu, sabendo que a verdadeira jornada, aquela de milagre e mistério, estava apenas começando. As semanas seguintes foram um turbilhão de emoções, surpresas e revelações. John, Emily e o bebê tornaram-se inseparáveis, mas o peso do segredo e dos poderes misteriosos da criança pesava sobre eles. Cada gesto, cada movimento do bebê parecia agora transmitir uma mensagem ou causar um efeito inesperado. Certa noite, enquanto a casa mergulhava no silêncio, um barulho repentino acordou John. Ele se levantou e viu a bebê acordada com os olhos brilhando mais do que nunca. A criança sentou-se em seus bracinhos e apontou para a janela. John se aproximou e viu uma cena estranha, uma garotinha perdida na rua, chorando na chuva, enquanto nenhum transeunte parecia se aproximar para ajudá-la. Instintivamente John pegou o bebê nos braços. A criança balbuciou e naquele momento, uma energia estranha pareceu se espalhar ao redor deles. A luz dos postes de luz se intensificou, e os transeuntes que antes passavam sem reagir pararam de repente, inexplicavelmente guiados em direção à menina. Em poucos minutos ela estava a salvo. Emily, testemunhando a cena, sussurrou. Ele sabia o que tinha que ser feito. John olhou para ela sem fôlego. O bebê não era apenas um milagre para ele podia influenciar o mundo ao seu redor de uma forma quase sobrenatural. Nos dias que se seguiram, perceberam que a vida do bebê seria para sempre excepcional. Seus gestos, seus sorrisos e até mesmo suas lágrimas tiveram um impacto invisível, mas poderoso. John e Emily tomaram uma decisão: proteger a criança, mas também aprender a compreender e guiar suas habilidades para que pudessem servir ao bem. Certa manhã, enquanto o sol brilhava no quarto, John se inclinou sobre o bebê e sussurrou: você mudou minha vida, e agora vai mudar o mundo. O bebê sorriu, sem ter consciência da magnitude do que tinha acabado de fazer e do que ainda faria. Assim terminou o milagre do parque. Um gesto inocente, um bebê e uma vida salva. Mas não foi o fim, apenas o começo de uma aventura que transformaria todos que encontrassem esse pequeno ser extraordinário. O mundo acabará de conhecer uma criança cujo destino desafiava o comum, e John e Emily sabiam que era seu trabalho protegê-la, amá-la e seguir o caminho que ela nos levaria. Um caminho de milagres e revelações.